Um dia, um certo escriba perguntou para Jesus. Escriba era o nome que se dava aos advogados naquela época, né? A pessoa que entendia das leis era chamada de escriba, que é o mesmo que advogado. E esse escriba, ele resolveu questionar Jesus a respeito da lei de Deus. E ele perguntou para Jesus o seguinte: qual é o maior mandamento de todos os mandamentos da lei de Deus? E Jesus disse para ele assim: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a este, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele escriba, ele ficou ali refletindo sobre a resposta de Jesus. E no primeiro mandamento ele concordou, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse texto que eu estou falando está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Não me lembro o versículo. E aí, com relação a amar ao próximo como a ti mesmo, houve uma certa relutância. Por quê? Porque amar o próximo não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes nós vemos pessoas falando: eu amo Deus, nossa, eu amo a Deus. Mas como nós temos amado o nosso próximo? Porque lá numa das cartas de João também fala assim: se você ama a Deus, que você não vê, e odeia o seu próximo, você não está amando a Deus. Então, o amar a Deus é amar ao próximo, na realidade. Porque eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo. Por quê? Porque a essência de cada um de nós é Deus. Cada um de nós é como um pouquinho de Deus. Deus é o macro e nós somos o micro. Deus é o grande fogo consumidor e nós somos ali fagulhas deste fogo, centelhas, né? É como se cada um de nós fosse um copinho de água do oceano. Todos nós temos tudo que tem no oceano. Nós estamos divididos, né? Individualizados, mas todos somos parte da essência de Deus. Então, para amar a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. E a questão é justamente essa: como que nós temos amado o nosso próximo? Porque quando nós falamos em amor, a imagem que vem na nossa cabeça é a imagem do sentimento, né? A imagem assim: eu preciso sentir amor por fulano para me poder amá-lo. E quando o amor ele é expressado em sentimento, ele está condicionado. Sempre condicionado, porque eu preciso sentir algo por alguém para que eu possa amar. Aquela pessoa tem que fazer isso, isso e isso, que senão eu não amo. Ela tem que estar dessa forma, ela tem que ter essa orientação, e sempre nós estamos condicionando esse amor a alguma coisa. Então, esse amor condicionado ao sentimento, ele não é o amor que Jesus falou para aquele escriba ali naquele momento. Porque o amor relacionado aqui na palavra de Deus, ele é o amor ágape. E o amor ágape, ele não é correlacionado com o sentimento. Ele é um amor que se expressa através do nosso comportamento para com o nosso próximo. Ele é o amor que diz: aquilo que você não quer para você, não faça para o seu próximo, né? Como que você quer ser tratado? Assim trate as pessoas que estão próximas a você, com esse comportamento, não com sentimento. Porque às vezes eu posso não ter um sentimento com relação a uma pessoa, né? Eu posso, eu não vou com a cara de fulano, por exemplo, né? Mas eu posso amar aquela pessoa mesmo que eu não vou com a cara dela, né? Por quê? Porque o amor que eu vou expressar para com ela não é o amor de sentimento, mas é o amor de comportamento.
O amor de comportamento, ele tem algumas características, algumas virtudes que são expressadas através do nosso dia a dia, como a paciência, a tolerância, o respeito, a bondade, a honestidade, né? Então, esse modelo de comportamento, que é expressado no amor ágape, ele é de fato aquilo que Jesus disse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Aqui é como eu quero ser tratado, é a forma que eu devo tratar as pessoas, né? Sempre me colocando no lugar do outro, praticando o que? A empatia. E a empatia, ela só pode ser praticada quando eu olho para o outro e vejo, e se fosse eu no lugar dessa pessoa? E se fosse eu que tivesse ali, como o samaritano pegou ali aquela pessoa caída, machucada, né? Levou aquela pessoa para o hospital, tratou daquela pessoa, cuidou daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que o sacerdote passou por aquele caminho, um levita passou por aquele caminho. Mas eles não pararam, eles não olharam para aquela situação. Porém, uma pessoa, um samaritano passou, pegou aquele homem, levou ele para o hospital, cuidou dele, pagou a estadia dele no hospital. Por quê? Porque ele olhou para aquele homem e ele disse: e se fosse eu no lugar daquela pessoa? Como eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria de ser deixado aqui à beira do caminho? Eu gostaria de ser deixado morrendo aqui à míngua? Não, então assim como eu não quero que me tratem, eu também não vou tratar essa pessoa. Então a palavra que define o amor ágape é essa. E se fosse eu no lugar do fulano? E se fosse eu o motorista do ônibus que eu xinguei? E se fosse eu a atendente de telemarketing que eu xinguei até a 4ª geração da avó dela? E se fosse eu a pessoa que eu destratei, desrespeitei, agredi verbalmente ou agredi fisicamente? E se fosse eu que estivesse maldizendo, que estivesse falando mal dessa pessoa? Nós temos que nos colocar no lugar do outro o tempo todo e respeitar as pessoas, dar a ela a devida importância. Por quê? Porque o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está naquela pessoa, não importa a condição que aquela pessoa esteja vivendo. Não importa o estado que aquela pessoa esteja. Não importa a orientação sexual, não importa a religião, nada disso importa. Por quê? Porque todos nós, em essência, somos Deus. O Deus que faz a minha respiração fluir, o Deus que faz os batimentos do meu coração pulsar, o Deus que faz o sangue circular no meu corpo, é o mesmo Deus que faz o sangue circular na veia daquela pessoa que está lá usando droga, na veia daquela pessoa que está prostituindo, na veia daquela pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha, na veia daquela pessoa que crê no Deus da forma que eu creio ou não crê. Então, para que haja paz entre nós, é necessário que nós venhamos a amar com amor ágape, com amor de comportamento. E o amor de comportamento, ele exige o quê? Paciência uns com os outros, tolerância uns com os outros, suportai-vos uns aos outros em amor. Ele exige o quê? Honestidade uns para com os outros. Ele exige bondade, ele exige respeito, né? Ele exige muitas virtudes. Por quê? Porque tudo que sai de nós, volta. As coisas saem de nós, faz o caminho e volta. Sai de mim, faz o caminho e volta. Então, tudo que eu emano para o meu próximo vai voltar para mim multiplicado. Então, se eu não pratico o amor ágape, que é o amor de comportamento, de respeito, de bondade, de tolerância, de paciência, e eu faço exatamente o contrário, aquilo vai voltar para mim multiplicado. Então, quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, respeita o teu próximo como a ti mesmo. Trata o teu próximo com bondade, como você gostaria de ser tratado. Trate com educação, trate com respeito.
Não importa a condição que a pessoa esteja, não importa a situação, em essência todos nós somos Deus. Deus é o macro e nós somos o micro. Deus é o fogo lá na sarça ardente, nós somos a fagulha desse fogo. Somos a centelha divina, uma minúscula partícula. Mas todos somos a essência de Deus, o Pai. Todos nós temos o Espírito, somos o Espírito. Temos, não, somos o Espírito. Somos a vida e a vida em abundância. E a vida deve ser respeitada, a vida deve ser prestigiada, a vida deve receber a devida importância que ela tem, não importa em qual veículo ela esteja se expressando. Se é numa árvore, se é num animalzinho, se é numa pessoa, não importa. Importa que é a vida, e a vida deve ser respeitada, deve ser tratada com amor, com carinho, com honestidade, com bondade, com alegria. E é assim que nós devemos tratar uns aos outros, em amor ágape, através do nosso comportamento, tirando toda a condição, porque o amor ágape, ele não olha a condição. O amor sentimento, sim. Se a pessoa fizer isso, eu amo. Se a pessoa se comportar dessa forma, eu amo. Se a pessoa tiver o cabelo dessa forma, eu amo. O amor ágape, não. Ele ama incondicionalmente. Ele não olha a condição da pessoa para que ela seja amada, respeitada. E é assim que nós devemos tratar uns aos outros, em amor. Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, um para com o outro. Sempre colocando a palavrinha, e se fosse eu no lugar da pessoa? E se fosse comigo? Né? Sempre nos colocando no lugar do outro, praticando que é a empatia, porque o outro sou eu me expressando de uma outra forma. Aquele que está à beira do caminho sou eu, me expressando ali daquela forma, passando por aquele momento, por aquela situação, por aquela experiência. Né? Nós somos um em Deus. Um caminho, uma verdade, uma vida, uma palavra. E nós, de forma individualizada, nos expressando, cada um da sua maneira, somos um com este Deus. Somos um com o Pai, que é assim que Jesus ensinou. Então, que nós possamos amar, respeitar, cuidar, ter tolerância, ter paciência, agir com bondade, com honestidade, tratando os outros como gostaríamos de ser tratado, fazendo pelo outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Eu trabalho como cuidadora de idosos e às vezes eu estou dando banho lá na minha paciente, né? E ela fala assim, eu amo o dia que você está aqui, porque eu amo esse banho que você me dá. Aí eu falo com ela assim, dona fulana, eu dou banho na senhora que eu gostaria que alguém me desse quando eu estivesse nessa condição. Se eu chegar a estar nessa condição que a senhora está, eu gostaria que alguém me desse um banho com amor, que cuidasse de mim como se estivesse cuidando da própria pessoa. Isso é amor comportamental, amor ágape. Então, é assim que nós temos que tratar nós mesmos e tratar o nosso próximo. Tratar com amor, com respeito, com carinho. Não importa a condição. Não importa o estado que aquela pessoa esteja. Todos os estados podem ser mudados. O primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre da transmutação, da transformação, mostrando que tudo aqui nessa terra pode ser transformado. Qualquer estado que a pessoa estiver pode ser mudado. Basta que ela queira, basta que ela deseje isso. Basta que ela faça essa escolha. Que ela use o poder inerente que ela tem, que nasceu com ela, que às vezes ela nem sabe que tem. Por isso que ela está vivendo aquela situação, né? Mas isso não é o assunto aqui em pauta no momento. Então vamos amar, vamos cuidar, vamos respeitar o nosso próximo, porque o nosso próximo é nós mesmos vivendo em outra individuação, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa compreender o amor ágape,
registrado aqui no livro sagrado. O amor que cura, o amor que perdoa, o amor que transforma, o amor que liberta, o amor que não julga, o amor que não condena, mas o amor que traz paz, traz alegria, traz vitória, traz recomeço, traz restauração, traz uma nova reestruturação. Um amor que liberta a sua vida, sua alma, seu coração. É o amor do Cristo, o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor que se expressa em comportamento e não em palavras, mas em obras. Que Deus te abençoe e fique em paz. Um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu like, liga lá as notificações e vamos compartilhar o amor comportamental. Vamos nos respeitar, nos cuidar e nos amar, porque essa é a vontade do Pai para com seus filhos. Que nós venhamos nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou e nos ama, porque nós somos um. Assim é e está feito. Fique em paz, um beijo de luz para você.